Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindas a essa videoaula. Eu me chamo Robson, eu sou professor de História e hoje a nossa temática é a partir da Reforma Protestante. Acredito que vocês, ou já tiveram algum conhecimento, algum entendimento sobre esse movimento e que é o qual a gente vai tentar dialogar um pouco sobre algumas características da reforma em si. Tá? Então, antes de tudo, peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem com os seus, para que a gente possa estudar cada vez mais história, comentem, sobre o que vocês acharam e vamos lá então. A ideia da reforma protestante, primeiro a gente tem que desassociar uma palavra da outra. Reforma, então é o ato ou o efeito de reformar, transformar, mudar. A ideia do protestante, o termo protestante, ele é derivado do latim protestare, que significa declaração pública ou um protesto. Esse termo ele não foi inicialmente aplicado aos reformadores, mas foi usado posteriormente para descrever todos os grupos que protestavam contra a Igreja Católica. O protestantismo, então, é um dos principais ramos do cristianismo. O seu início. A Reforma Protestante, ela se deu, no século XVI, é um movimento cristão, tá? Iniciado em 1517, na Alemanha, por Martinho Lutero. Tá? Então, ele protestava contra as doutrinas da Igreja Católica, pois percebeu que tal igreja estava pregando doutrinas contrárias às da Bíblia. Assim, ele propôs uma reforma, então, ao catolicismo. Qual a importância, então, da reforma protestante? A reforma protestante ela foi importante principalmente para o cristianismo, pois chamou atenção para as verdades, as doutrinas e práticas bíblicas que haviam sido esquecidas ou distorcidas pela igreja medieval, aquela que se manteve no poder por um bom tempo, que foi a Igreja Católica. Quais foram os antecedentes da reforma? Então, é interessante nós chamarmos a atenção para o Renascimento, um movimento que iniciou no século XII, com o boom, a explosão cultural. Há também uma nova visão de mundo, estimulada pela burguesia em ascensão. Então, no período de transição, com o fim do feudalismo, há o surgimento de uma nova política econômica, o capitalismo, o ser humano redescobre-se como criatura e criador do mundo em que vive. Tá? O Renascimento, ele foi um movimento urbano, elitista, caracterizado pelo aumento da qualidade e da quantidade da produção cultural. A Península Itálica, a Itália, foi o berço do Renascimento, onde a maioria da população europeia era analfabeta, principalmente as camadas mais pobres. Quais foram as principais características do Renascimento? O individualismo, então o homem é um ser social, mas a liberdade do indivíduo é um bem acima do interesse social. O hedonismo, a exaltação da felicidade terrena, dos prazeres, do viver o presente. A revalorização das obras clássicas, a imitação criadora da cultura dos gregos e dos romanos, o classicismo. A perspectiva, do humanismo, enquanto valorização do homem no centro de todas as coisas, do mundo, o antropocentrismo, o espírito crítico, que defendia a razão em oposição à fé, o ideal de universalidade, o tipo ideal de ser humano era aquele que conhecia todas as artes e todas as ciências, um dos expoentes, artista da época, Leonardo da Vinci, que tem muita influência hoje em vários campos das ciências, na obra O Homem Vitruviano, que vocês conseguem observar, ele
traz, né, a perspectiva matemática, geométrica, para mostrar, né, que o homem ele é um ser perfeito, né, em todos os seus moldes, sua estrutura. É interessante também analisarmos o posicionamento, como que a Igreja Católica era vista na Idade Média. Na Europa, durante a Idade Média, a Igreja Católica possuía grande número de terras, tá? Isso concedia influência sobre a sociedade e sobre as grandes monarquias. A Igreja abandonou os ideais dos primeiros cristãos, né? Com isso, a população começou a entender que ela estava sendo abusiva e passou também a ver o mundo de forma diferente, né? Frutos, então, do pensamento renascentista. Os fatores que impulsionaram o movimento da reforma, né? Nós temos o abandono dos ideais do cristianismo primitivo, o luxo excessivo, preocupações materiais tiravam o objetivo católico dos trilhos, a corrupção do alto clero, tá? A prática da simonia, que era a venda de relíquias sagradas, né, e cargos eclesiásticos. Tem também o acúmulo de riquezas pessoais, tá? A cobrança de indulgências. Tá? Então, é interessante nós pensarmos as indulgências, porque vai ser o principal foco, né, de crítica de Martinho Lutero. As indulgências, né, mediante um certo pagamento para a Igreja Católica, os fiéis poderiam pagar os seus pecados e comprar uma salvação. Tá? Outros fatores, né? Então, os padres envolviam-se em escândalos amorosos, os monges ficavam embriagados, há uma ignorância religiosa dos padres comuns, né? Há também a prática da usura, né? Que são empréstimos com juros, né? Altíssimos, mesmo condenando ali a essa prática. É interessante nós pensarmos que os burgueses, né, vão se aliar ali aos reformadores, né, há um jogo de interesse. Os defensores do lucro econômico necessitavam de uma nova ética religiosa adequada ao espírito capitalista comercial, para combater o acúmulo total de riquezas da Igreja Católica. Então, essa necessidade da burguesia, ela foi atendida em grande parte pela ética protestante, né, que surgiu com a reforma. A partir do século XVI, a Igreja Católica, né, se vê decadente. O homem com pensamentos renascentistas começava a ler mais e formar uma opinião cada vez mais crítica. Tudo isso fazia com que os fiéis desaprovassem as ações da Igreja. A Igreja Católica vinha desde o final da Idade Média perdendo a sua integralidade, a sua identidade em si. Né? A força e o prestígio da Igreja Católica, né, então, ficaram abalados no século XVI com as transformações econômicas e culturais na Europa. No início da Idade Moderna, então, alguns cristãos passaram a protestar contra o que consideravam abusos da autoridade papal. Alguns, né, de cristãos deixaram de obedecer ao Papa e separaram-se da Igreja de Roma. A invenção da prensa móvel, né, então, por Gutenberg, possibilitou que a Bíblia fosse traduzida nas línguas locais. E também, né, a partir dessa tradução, o entendimento, a interpretação, compreensão dos valores bíblicos, né, associados a uma certa individualidade daquilo que vai pensar sobre. O conjunto desses fatores impulsionaram as críticas contra as doutrinas católicas, que levaram, então, à instauração da Reforma Luterana, da Reforma Calvinista e da Reforma Anglicana. Vou trazer a primeira reforma, que foi o expoente, né? A doutrina religiosa, o luteranismo. A reforma luterana, ela foi iniciada na Alemanha pelo monge agostiniano, o Martinho Lutero, principal líder da reforma protestante. Tudo começou quando, para propiciar a construção da Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Leão X ordenou a venda de indulgências.
Em 1517, o monge Martinho Lutero desentendeu-se com o dominicano Tetzel, que vendia indulgências em nome do Papa. Isso porque Lutero, né, recusava-se a apoiar a absolvição dos pecados mediante um pagamento. Aqui eu trago para vocês, né, então, uma narrativa, né, da crítica que Lutero faz às atitudes da igreja naquele período. Então, ao ser ameaçado por Tetzel, Lutero reagiu fixando na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, né, que é um documento que condenava as práticas e doutrinas da Igreja Católica. Dentre essas 95 teses, eu vou destacar a 21. Olha o que Lutero diz. Erram os pregadores de indulgências quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo o pecado e que está salvo. Quais são os principais pontos da doutrina luterana? Então, a salvação pela fé, a livre interpretação da Bíblia, o cancelamento do celibato clerical e do culto às imagens, a liturgia simples ou luxo, sem esplendor, sem luxo, o culto consiste em orações, leituras e cânticos, a Bíblia é o único caminho para a salvação, os dois únicos sacramentos necessários são o batismo e a Santa Ceia, a ideia de Eucaristia, a riqueza é um dom de Deus aos bons cristãos e a centralidade da doutrina é Cristo. Lutero, então, ele foi excomungado, né, pelo Papa em 1521, mas queimou publicamente o documento de excomunhão e passou a difundir a sua doutrina. Com apoio, né, então, das classes ricas, o Lutero conseguiu divulgar a sua doutrina religiosa no norte da Alemanha, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega. Eu chamo a atenção e peço para que vocês, né, para entender um pouco sobre esses movimentos da reforma luterana, assistam o filme Lutero. Ele está disponível no YouTube, de fácil acesso, e vocês irão acompanhar todas essas características, né, que estão sendo abordadas e estudadas. Aqui eu chamo a atenção para uma outra doutrina, mas também interligada com o luteranismo, que é o calvinismo. Então, João Calvino, um sacerdote francês, convertido ao luteranismo, né, ele levou ainda mais longe as propostas da reforma de Lutero. Na Suíça, o Calvino introduziu novas ideias ao movimento protestante, iniciado em 1534, né, com a chamada teoria da predestinação. Os seres humanos já nascem predestinados a serem bons, ou a serem ruins, ou a alcançar o céu, enfim. Calvino também pregava que a riqueza material conquistada é um dos sinais de que a pessoa está predestinada à salvação. Há um certo procedimento, né, de conexão entre o calvinismo, o capitalismo e a burguesia, tá? Porque o calvinismo ele foi muito bem recebido pela burguesia comercial, que desejava uma ética religiosa que justificasse a sua ambição material, né, com a ideia de lucro máximo. Por corresponder aos interesses da burguesia, o calvinismo, né, então, expandiu-se para os países onde o comércio era mais desenvolvido. Ele difundiu-se por países onde se expandia o capitalismo nascente, como, por exemplo, a França, a Inglaterra, a Escócia e também a Holanda. Uma outra corrente é o anglicanismo. Então, na Inglaterra, a burguesia e a nobreza já rivalizavam com o clero católico. Por ocasião do pedido de divórcio, feito pelo Henrique VIII, o rei Henrique VIII, né, o rei da Inglaterra naquele período, na época casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão, para casar-se com a Ana Bolena, esse pedido ele foi negado pelo Papa Clemente VII. A imagem já associa o Papa. Foi criada, então, a situação para o rompimento entre a monarquia inglesa e o papado romano. Com isso, o rei comanda a reforma anglicana,
Então, foi fundada, então, a Igreja Anglicana, que obedecia ao Estado e preservava grande parte dos rituais, costumes e celebrações católicas. Em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia, tá? Pelo qual o rei Henrique VIII, né, ele se tornava o chefe supremo da igreja e da Inglaterra. Na imagem, vocês conseguem observar uma ilustração, né, específica ali do Henrique VIII. Após todas essas afrontas contra a Igreja Católica, ela não podia deixar a sua imagem suja, né, então, diante dos fiéis. Para aprofundarmos, então, mais os conhecimentos, vamos entender o que a Igreja Católica fez para combater o protestantismo. Aqui eu vou trazer de uma forma muito simples e objetiva. Se vocês dialogarem com um outro vídeo aqui do canal, intitulado de Contra a Reforma Católica, vocês irão se aprofundar na ideia das medidas que a Igreja Católica tomou diante de todas essas situações reformistas. Então, a Contra-Reforma Católica, né, já que a Igreja Católica não estava mais tão bem vista perante os fiéis, com a Contra-Reforma ela tentou limpar a sua imagem e também frear o avanço do protestantismo. Em 1545, o Papa Paulo III convocou os membros do alto clero para uma assembleia denominada Concílio de Trento. Algumas mudanças determinadas, então, no Concílio de Trento. A proibição de venda dos cargos do alto clero, a proibição da venda de indulgências, a validade dos 7 sacramentos, especialmente a Eucaristia, a obrigatoriedade dos seminários, a reafirmação do celibato clerical, a reativação do Tribunal do Santo Ofício, o retorno da Inquisição, a criação do índice de livros proibidos, o Index Librorum Prohibitório, aqueles que os católicos não poderiam ler jamais. As principais consequências da reforma e da contra-reforma, se deu o livre acesso das escrituras, então facilitou a alfabetização de considerável massa popular. Nas ciências, a influência foi desastrosa. Do lado protestante, a ideia de fé impedia o progresso cultural. Do lado católico, a Inquisição suspeitava de tudo e de todos que abalassem os dogmas. Há também uma divisão dos cristãos ocidentais, gerando guerras religiosas, como a Noite de São Bartolomeu e a Guerra dos 30 Anos. Tá? E, de forma geral, são esses tópicos que são elencados a partir das reformas. Vamos exercitar? As respostas estarão no comentário aqui desse vídeo. Pensem comigo. Qualquer coisa, parem o vídeo, pausem para determinarem as suas respostas. Questão número 1. Vamos associar cada coluna com a sua correspondente. Então, tem a coluna atribuindo A, B, C, D e E, e do outro lado, nós temos uma coluna com algumas palavras, Reforma protestante, venda de indulgências, a usura, anglicanismo, herege. A. Empréstimo com juros, muito utilizado pela burguesia, considerado pecado pela Igreja Católica. Qual palavra ali do outro lado? Associem. B. Doutrina instalada na Inglaterra, mas que se parecia muito com o catolicismo. C. Doutrina pela qual as pessoas obtinham o perdão de seus pecados mediante pagamento. D. Movimento cristão iniciado no século XVI na Alemanha que protestava contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica. Ou letra E. Denominação dada a todos aqueles que defendiam ideias contrárias à Igreja Católica. Questão 2. Vocês irão determinar cada frase, se ela é verdadeira ou falsa, e se for falsa, você vai corrigi-la. A. Prensa de Gutenberg. É uma invenção que possibilitou a divulgação e cópia mais rápida de livros, também possibilitou que a Bíblia fosse distribuída nas línguas locais. Ela é verdadeira ou ela é falsa? A. B. Predestinação, denominação dada aos calvinistas que viviam na Escócia. Verdadeira ou falsa? C. Simonia, venda de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos que transformavam muitas práticas religiosas em comércio. A questão 3.
Documento escrito por Lutero que condenava a venda de indulgências, entre outras práticas e doutrinas da Igreja Católica. Herege, puritanos, 95 teses, supremacia ou celibato. 4. Doutrina que ganhou adeptos em várias regiões da Europa, principalmente na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca e na Noruega. Calvinismo, anglicanismo, luteranismo, capitalismo ou simonia. 5. Qual foi a doutrina que se expandiu para os países onde o comércio era mais desenvolvido? Calvinismo, capitalismo, anglicanismo, luteranismo ou usura? 6. Nome da Assembleia em que foram determinadas as mudanças na doutrina católica durante a Contra-Reforma. Concílio de Trento, Noite de São Bartolomeu, Predestinação, Anglicanismo ou Simonia. Deixo para vocês a bibliografia, a utilização das tabelas de imagens que foram utilizadas. E é isso, gente. Um abraço, até uma próxima videoaula. Até mais.